Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Física aplicado na Radiologia. Nós somos o CETEC, da cidade de Jacobina, Bahia, com o curso de Radiologia e a nossa disciplina é de Física. Eu sou o professor Márcio Rogério e vamos aqui falar um pouco sobre energias, sobre trabalho e sobre potência. Tá? Então vamos dar uma trabalhada sobre esses três conceitos de trabalho, energia e potência. Sempre lembrando que isso vai ser direcionado mais para frente com algum processo sobre radiologia, tá galera? Então vamos ficar atento porque a gente vai precisar desses conceitos para quando a gente trabalhar na forma direta com a questão de radiologia. Então, trabalho, energia e potência é o nosso conceito inicial. Bom, quando a gente fala de trabalho, a ideia que a gente faz de trabalho é toda a força que a gente aplica para alguma coisa, né? Porém, vamos entender aqui o seguinte, que o trabalho ele está associado a uma quantidade de energia gasta para que uma força possa produzir um deslocamento. Então, para a gente ter uma ideia melhor de trabalho, a gente ter uma compreensão e uma firmeza, trabalho é toda a força que você produz para que um objeto ele possa ter um deslocamento. E quando você aplica essa força para que esse objeto se desloque, você vai ter um consumo de energia. Então, se você aplica uma força, você consome energia. Essa energia consumida é o que nós chamamos de trabalho. Porém, galera, vamos deixar claro aqui que só existe trabalho se essa força aplicada ela produzir um deslocamento. Se, a partir de quando você faz uma força e essa força não desloca objeto algum, você não vai estar consumindo energia. Se você não está consumindo energia, você não está produzindo trabalho. Então esse é o conceito físico de trabalho, tá? Pelo conceito físico de trabalho, é toda força que você faz para que um objeto ele possa se deslocar de um ponto a outro. E quando você faz força, consequentemente você consome energia para aplicar essa força. Quando você consome energia, esse consumo de energia é o que a gente chama de trabalho. E como é que a gente calcula essa energia relacionada a trabalho? Vamos só lembrar o seguinte: trabalho é igual a energia, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. Todo trabalho que eu faço, eu consumo energia. Então, pelo Sistema Internacional de Medida, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Como no nosso conceito de trabalho a gente diz que a energia gasta para uma força produzir um deslocamento, então, necessariamente, para calcular o trabalho de uma força aplicada é força vezes deslocamento. Vamos só lembrar que a força ela é medida em Newton. E o deslocamento é a distância por onde esse objeto está percorrendo, ele é medido em metros. E como é que a gente mede trabalho, Márcio? Bom, trabalho a gente mede pelo Sistema Internacional de Medida por Joule. Essa letra J aí, certo, é o que simboliza para a gente trabalho. Então, J significa Joule, tá? Então, quando você consome energia, você produz o trabalho, X trabalho equivale a X Joule. Lembrando que ele é medido por força vezes deslocamento. A força ela é sempre em Newton e o deslocamento tem que ser em metros. Tá, galera?
Só firmando aqui, T é igual a FD vezes o cosseno tétrago do ângulo. Por que essas informações? Porque essas duas barras entre F e D. Isso quer dizer módulo, tá? O que quer dizer módulo? É que esses valores sempre têm que ser positivo. A força tem que ser em positivo e o deslocamento, um valor também positivo. O cosseno é se o trabalho for positivo ou se o trabalho for negativo. Bom, todo trabalho que a gente faz, a gente vai estar consumindo energia, né? E que tipo de energia que a gente vai estar consumindo? A gente vai consumir aqui o que a gente chama de energia mecânica. Porém, galera, a energia mecânica, ela pode subdividir em dois pontos. Quais são esses pontos? Energia cinética e energia potencial. Observa que a gente tem aqui em cima energia cinética e embaixo energia potencial. Energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. A energia potencial, a gente pode dividi-la ainda em energia potencial de gravidade e energia potencial elástica, tá? Então, quais são os três tipos de energias que nós temos? A gente tem a energia total, que é mecânica. Aí a gente tem energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. E aí a gente pode ter uma ideia sobre todas agora, tá? Bom, vamos falar primeiro sobre energia cinética. A palavra cinética, cineticidade, indica para a gente movimento. Tá? Então, toda vez que você estiver compondo um movimento, que você está fazendo algum movimento, você está consumindo energia. Que tipo de energia é essa? Energia cinética. Se você está correndo, você está se movimentando, essa quantidade de energia que você está consumindo é a energia cinética, que é a energia do movimento. Bom, a quantidade de energia cinética corresponde ao produto entre a massa do objeto e o quadrado do módulo de sua velocidade dividido por 2. Epa, que falando assim é complicado, né, rapaz? Dá para explicar novamente? Claro que dá. Como é que a gente vai calcular essa energia cinética? Aí fala o produto entre a massa e o quadrado do módulo da sua velocidade. Ou seja, é o que a gente tem aqui embaixo. Energia cinética, m vezes v ao quadrado sobre 2. M é a massa, v ao quadrado é a velocidade, que a gente vai pegar a velocidade de um móvel, já que é energia cinética, energia do movimento. Então, movimento associa para a gente com velocidade. Então, a gente precisa calcular essa velocidade, saber essa velocidade. Quanto maior a velocidade, maior é o consumo de energia. Menor velocidade, menor o consumo de energia. Se a gente for olhar um automóvel, quando esse automóvel tiver com uma velocidade alta, ele vai ter um consumo de energia maior. Maior velocidade, maior consumo de energia. Também, maior massa, maior consumo de energia. E quando eu falei a relação aqui do automóvel, qual é a energia do automóvel? O combustível, a gasolina, tá? Se esse carro está com uma velocidade alta, consequentemente, ele tem uma energia cinética alta. Se ele tem energia cinética alta, ele tem uma queima de combustível alto. Se a massa dentro desse carro ela tem um valor alto, por exemplo, um carro com 5 pessoas tem uma grande quantidade de massa. Uma grande quantidade de massa vai ter uma grande quantidade de energia cinética. E qual é a energia que ele vai consumir? O combustível. Então, energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Professor, vai ter algumas equações, como é que a gente faz para memorizar que é de energia tal? Cinético quer dizer movimento.
E todo movimento que você faz tem velocidade. Então, a equação que tem velocidade é a equação do movimento, que é a equação da energia cinética. A unidade adotada para energia é o quê? Joule. Então, J de Joule. E vamos lembrar que a massa tem que ser em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Observe aí. Para satisfazer esta convenção, a massa deve ser medida em quilogramas e a sua velocidade em metros por segundo. Tá? Na prática, como é que a gente poderia resolver esta solução? Vamos colocar um exemplo aqui. Bom, um carro de 1 tonelada de massa percorre um trajeto com uma velocidade média de 3 metros por segundo. Com base nessas informações, qual a sua energia cinética? Cinética, velocidade. Olha aí, se tem velocidade na questão, é porque é energia cinética. Quais são os dados que nós temos na questão? Nós temos uma velocidade que é igual a 3 metros por segundo e a gente tem a massa do carro que é de 1 tom. 1 tonelada. Qual é o peso de 1 tonelada? 1 tonelada tem 1.000 kg. Deixa eu pegar a canetinha aqui para ficar melhor para a gente fazer a resolução. Pronto, qual é a nossa equação? Olha a equação aqui. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade dividido por 2. Só substituir esses valores que a gente tem aqui por esses que a gente tem aqui em cima. Certo? Pronto, agora a gente vai tentar fazer essa resolução. Quanto é a massa? 1.000. A velocidade é de quanto? 3. Lembre que tem que ser ao quadrado, dividido por 2. Deixa eu pegar aqui e apagar. Vamos pegar a canetinha de novo. Bom, substituímos a massa m por 1.000 vezes a velocidade ao quadrado, que é 3 ao quadrado, dividido por 2. Daqui, galera, a gente vai aqui para cima, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, Márcio? Observa que o 1.000 permaneceu, o 2 permaneceu, a gente só fez a resolução aqui, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, que dá quanto? Dá 9. 1.000 vezes 9 dividido por 2. Onde tinha 1.000 a gente permaneceu, onde tinha 2 a gente permaneceu. E o 3 ao quadrado, 3 vezes 3 deu 9. Deixa eu apagar aqui, galera, para não ficar complicado. E agora, Márcio, o que é que a gente vai fazer que está desse jeito aqui? 1.000 vezes 9 dividido por 2. 1.000 vezes 9 dá o quê? 1.000 vezes 9 dá 9.000. 9.000 dividido por 2, a gente vai ter uma energia cinética de 4.500 joules. Tá ok, galera? Esta é a quantidade de energia cinética que a gente tem. Pronto. Vamos copiar, vamos prestar atenção, refazer. Vamos dar continuidade. Vamos passar agora para um outro tipo de energia. Opa, vamos pular aqui. Se a gente pula, é porque a gente tem altura, não é? Se a gente pula, a gente tem altura, a gente pode chamar isso aqui de quê? De energia potencial gravitacional. Gravitacional, gravidade. Observa que quem pula é porque tem altura. Se você tem altura, é isso aqui agora que eu vou ter que lembrar para essa energia. Energia potencial gravitacional. É a energia associada à altura. Vamos lembrar que energia cinética, a gente tem o que para lembrar? Velocidade. Velocidade, energia cinética. Potencial gravitacional, a gente tem altura. Então, a energia potencial gravitacional
está associada com o objeto a uma dada distância acima da superfície terrestre, ou seja, a uma altura. Esse objeto que está aí no solo, representado aqui no solo, ele não tem energia cinética nenhuma. Energia cinética não, perdão, energia potencial gravitacional. Porém, esse daqui, como ele está a uma certa altura, ele vai ter energia potencial gravitacional. Porque a energia potencial gravitacional depende da sua altura. Quanto mais alto você estiver, maior é a sua energia potencial gravitacional. Olha aqui um exemplo. Nós temos várias referências, tá? Um carrinho está a 3 metros, depois ele vai na referência 1, ele sobe meio metro, depois ele desce, depois sobe mais 1,5 metro, desce 2,5, desce até 3,5 metros. Então ele vai ter vários picos de energia potencial gravitacional. Deixa eu pegar aqui. Observa que aqui ele tem uma quantidade, aqui ele vai ter uma quantidade maior de energia potencial gravitacional, aqui ele vai ter maior. O pico de energia potencial gravitacional que ele tem aqui, porque ele vai estar a uma altura maior do solo. Quanto mais alto você estiver, maior é a sua energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional está relacionado exclusivamente à altura, pessoal. Certo? Bom, eu tenho outro exemplo aqui para a gente colocar. Temos três objetos CAB de mesma massa. A gente observa que A e B têm a mesma altura, então eles terão a mesma energia potencial gravitacional. O objeto C, ele está um pouquinho mais alto. Se ele se encontra um pouco mais alto, isso quer dizer o que para a gente? Que a sua energia potencial gravitacional ela é maior do que nos pontos A e B. Quanto maior a energia potencial gravitacional, é porque está relacionado à sua altura. Quanto maior a altura, maior energia potencial gravitacional. E como é que a gente coloca isso na prática? Vamos lá? Uma pedra de 300 gramas de massa, ao ser deslocado do solo para cima, ela vai chegar a uma altura de 200 metros. Opa, 20 metros. Observa que a palavra altura se destaca para a gente, tá? Qual a energia potencial gravitacional desta pedra a essa altura? Vamos ver as informações que a gente tem. Massa, 300 gramas. Pode usar 300 gramas? Não. Temos que transformar para quilogramas. Então, 300 gramas equivale a 0,3 quilogramas. E como é que eu faço isso? É só dividir os 300, que é de 300 gramas, por 1.000, que quer dizer que 1 quilo tem 1.000 gramas. Então, 300 dividido por 1.000, 0,3 quilogramas. Altura 20 metros, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a equação que a gente faz para encontrar energia potencial gravitacional? Olha aqui a nossa equação, ó. Eita, deixa eu apagar e refazer. mgh. Opa, o que quer dizer mgh? Massa vezes gravidade vezes altura. Então agora é só a gente pegar a massa, multiplicar pela gravidade e multiplicar pela altura. Só um lembrete, pessoal. A gravidade sempre é 10. Sempre a gente vai usar esse valor de 10 metros por segundo ao quadrado para a gravidade. Então, vamos lá. Vamos acompanhar embaixo, aqui na sequência embaixo. mgh. Qual é a massa? 0,3. Vezes. Esse 10 é de quê? Da gravidade. Olha aí, G igual a 10. mg, 0,3 vezes 10. E o H, os 20 metros de altura que nós temos aí. 0,3 vezes 10 vezes 20. Vamos fazer por parte, né? 0,3 vezes 10, vamos multiplicar esses dois.
Quanto é que dá? 0,3 vezes 10 dá 3. O 20 permaneceu. Se você quiser fazer direto, pessoal, pode fazer direto. Estou fazendo calmo, certo? Devagar, que é para a gente pegar o entendimento sobre o cálculo. E 3 vezes 20 dá quanto? Dá 60 joules. Deixa eu apagar. Observa, massa 0,3 vezes 10 da gravidade sempre vai ser 10, vezes essa altura que foi dada nessa questão de 20. 0,3 vezes 10 dá 3. 3 vezes 20, nós temos 60 joules. Ok, galerinha? Vamos para mais uma e a última. Energia potencial elástica. A palavra elástica lembra pra gente deformidade, pessoal. Certo? É a energia armazenada numa deformação de um corpo. Quando um corpo se deforma, ele fica elastecido ou ele fica comprimido. Por exemplo, a quantidade de energia armazenada nesse arco para que essa flecha entre em movimento. Essa flecha só vai entrar em movimento porque quando puxa esse arco, deforma esse arco, ele vai ter uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia é liberada para que a flecha entre em movimento. Para uma mola que está deformada, vamos botar o exemplo aí no ponto A, em relação ao ponto que se encontra não deformada no ponto B, nível de referência de energia potencial elástica. Então, a energia potencial elástica é algo que vai comprimir ou elastecer, por exemplo, essa mola que está aí. Esse objeto aí ele só vai entrar em movimento porque essa mola foi deformada, ela foi comprimida e depois ela vai ser solta. E aí a gente consegue encontrar e calcular sua energia potencial gravitacional, tá? Que a gente chama ela de kx ao quadrado sobre 2. Olha aí pela nossa equação. P é energia potencial elástica, K é uma constante elástica, que cada material tem sua constante elástica. Uma mola tem uma constante elástica, uma borracha tem uma constante elástica, e aí vocês vão ter esses valores já pré-afirmados. E X é quanto que ela vai se deformar, que ela vai se comprimir ou vai elastecer. Por exemplo, olha essa mola, esse bloco, essa mola, onde ela está. Observa quanto foi que esse bloco se deformou. Ou seja, ela se deformou, ela ficou menorzinha do comprimento inicial até o final, então a gente chama isso de X, tá? Olha aqui outros exemplos. Olha a mola aqui no inicial. Essa é a mola no processo inicial. Se a gente apertar essa mola até esse ponto, olha o quanto que ela aqui deforma. Mas se a gente puxar essa mola para cá, olha o quanto que essa mola se deforma aqui. Isso vai ser aquele X da equação. O X é a deformidade, seria essa parte aqui, ou então seria esta outra parte aqui, tá? Anotem aí, a equação é essa, kx ao quadrado sobre 2. Lembrando, k é uma constante, vocês vão encontrar o valor de k nas equações, tá? Pode ficar tranquilos que vocês terão esses valores. Na nossa aula prática eu vou estar explicando melhor sobre isso, eu vou estar falando de uma forma mais clara sobre isso. O X é essa deformidade da mola. Também eu vou estar falando de uma forma mais clara para vocês na nossa aula prática. Vai dar para a gente entender melhor quando a gente for para a nossa mesinha de cálculos. Dividido por 2. Vamos ver aqui uma atividade na prática. Ó, uma mola comprimida por 10 centímetros, ou seja, já comprimi esses 10 centímetros, já é o valor de X. Por um bloco de massa 50 kg, a massa, observa que não tem importância nenhuma para a gente, que a gente não usa massa aí, tá? É solta e logo após esse bloco vai entrar em movimento. A constante elástica da mola, que é aquele valor de K, ó, vale
100 newtons por metro. Qual a sua energia potencial elástica armazenada? Bom, galera, vamos ficar atento aí, que aí a gente tem o valor dessa massa, que é de 50 quilogramas. Porém, a gente não usa massa aí, tá? A gente vai usar só o K, o X, que vai ser elevado ao quadrado, certo? Vezes 2. Bom, qual é o valor de K? O valor de K, olha as informações. A deformação, 10 centímetros. A gente vai ter que transformar para metros. 10 centímetros é 0,10 metros. Gravidade 10, mas a gente não vai usar gravidade aqui. E a constante elástica, que é o valor de K, 100 Newton por metro. Então, olha K aqui, 100. X ao quadrado, 0,10 ao quadrado daqui, ó, dividido por 2. Deixa eu apagar aqui. Como é que a gente vai fazer agora? Deixa eu tentar desenhar para a gente ficar mais claro. Esse 100 aqui a gente vai permanecer. 100 vezes. Esse 0,10 ao quadrado é 0,10 vezes 0,10. Ele vai dar 0,1. Ó, 100 permaneceu. 0,10, se a gente for pegar a calculadora, pegue aí. 0,10 vezes 0,10 dá 0,1. Dividido por 2. 100 vezes 0,01 vai dar 1. 1 dividido por 2 dá 0,5 joules. Essa é a quantidade de energia. Tá? Pessoal, nossa aula prática a gente vai ter um entendimento melhor sobre isso. Aqui o que foi que a gente viu? Nós vimos que a energia mecânica ela é dividida em energia cinética, energia do movimento, velocidade, e energia potencial. A energia potencial é dividida em potencial gravitacional, que é da altura, e a energia potencial elástica, que é a da mola. Tá? A gente viu que trabalho é a quantidade de energia gasta para que uma força possa produzir deslocamento. Vamos só lembrar que só existe trabalho se aquela energia for para que uma força produza deslocamento. Ah, eu estou fazendo força, mas o negócio continua parado. É trabalho? Não. Tem que se deslocar. Certo? Galera, até a nossa próxima aula, que vai ser presencial, e a gente vai sanar todas as dúvidas para vocês. Tá ok? Um forte abraço, um beijo, se cuide, pessoal. Forte cheiro no coração de cada um. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.